Bem-vindos à licenciatura em Estudos Asiáticos da FLU. A área dos estudos asiáticos é muito recente ao nível da licenciatura em Portugal, o que se explica em parte pela crescente visibilidade da Ásia a nível mundial nos últimos anos. Na FLU, esta licenciatura foi criada em 2008 e é a única licenciatura em Portugal dedicada ao estudo da Ásia como um todo, como um continente com culturas muito diversificadas. Existe também no país uma licenciatura designada como Licenciatura em Estudos Orientais, mas é, diferentemente, especializada em estudos chineses e japoneses. Em contrapartida, a Licenciatura em Estudos Asiáticos da FLU incide sobre o continente asiático como um todo. Ao mesmo tempo que tem esta orientação, a licenciatura tem por objetivo uma análise especializada de algumas das regiões da Ásia, o Médio Oriente, a Ásia do Sul, o Sueste Asiático, a Ásia Oriental, e debruça-se ainda mais particularmente sobre espaços geográficos, políticos e culturais específicos, como a China, o Japão, a Coreia e o Irão. A licenciatura é multidisciplinar, com disciplinas incidentes sobre matérias como língua, cultura, história, sociedade, economia, política, arte, literatura, religião, relações internacionais e inclui 5 componentes. A primeira é um conjunto de 3 disciplinas propedêuticas: Introdução aos Estudos Asiáticos, Introdução à Geografia da Ásia e Fontes e Métodos para os Estudos Asiáticos, que apresentam as bases necessárias para os estudos asiáticos e que são relevantes para o estudo das outras matérias. São as únicas matérias obrigatórias da licenciatura, todas as outras sendo opcionais. Há depois 3 grupos de cadeiras que constituem o corpo mais significativo da licenciatura. Um desses grupos de cadeiras é o grupo das línguas. Todos têm de estudar pelo menos 2 línguas asiáticas, uma delas durante 3 anos, e neste momento são 8 as línguas que estão disponíveis: o árabe, o chinês, o coreano, o hindi, o japonês, o persa, o sânscrito e o turco. São línguas do Médio Oriente, da Ásia do Sul e da Ásia Oriental, 7 delas modernas e uma língua clássica, que é o sânscrito. Para se poder estudar com alguma profundidade a Ásia, é necessário poder entender bem as culturas asiáticas e, para isso, a componente linguística é uma componente fundamental da licenciatura. Depois, há um segundo grupo de cadeiras com particular incidência sobre as economias, sociedades e políticas da Ásia. Existem, por exemplo, várias sobre os diferentes períodos da história da China e da Índia e ainda outras sobre o Japão, a Coreia, o Irão e o Sueste Asiático, que tratam em especial estes temas. Existem cadeiras que são transversais a toda a Ásia, por exemplo, sobre as economias e sociedades da Ásia contemporânea, os sistemas políticos da Ásia contemporânea e as relações Ásia-Europa. Há ainda um terceiro grupo de cadeiras com particular incidência sobre as culturas da Ásia. Algumas destas cadeiras estão dirigidas a toda a região, tratam de arte ou de literatura ou de religião em toda a Ásia, e outras incidem sobre a cultura de uma forma mais genérica, sobre aspectos como a alimentação ou vestuário em determinados contextos. Temos as cadeiras de cultura da China, do Japão, da Coreia, da Índia, do Sueste Asiático, do Irão e ainda a cadeira de culturas islâmicas asiáticas. Por fim, há ainda uma quinta componente, a mais pequena de todas, que inclui 2 opções livres de entre quaisquer cadeiras lecionadas na universidade, portanto, de estudos asiáticos ou não, ou então um estágio curricular numa entidade exterior à universidade, o que permite para aqueles que escolham o estágio alguma experiência profissional ainda durante a licenciatura. A licenciatura é, para além do currículo, um excelente meio de contacto com a Ásia. Em primeiro lugar, por ser um centro de confluência de pessoas muito entusiastas em relação à Ásia, alunos e professores, que têm uma grande motivação em saber mais sobre a Ásia e que naturalmente dialogam sobre todas as matérias asiáticas. Por outro lado, por decorrer na FLU, onde regularmente são organizadas atividades relacionadas com a Ásia. Por exemplo, a Semana de Estudos Asiáticos, organizada pelos alunos de Estudos Asiáticos, o Dia Anual de Celebração da Língua Hindi, a celebração do Nowruz, o Ano Novo Persa, ou conferências sobre temas tão diversos como a linguística na Índia ou questões de género na China. E isto são só alguns exemplos. Quanto às saídas profissionais, a licenciatura pretende conferir habilitações para o desempenho, em primeiro lugar, de atividades como a investigação, o ensino, o turismo, a tradução, a interpretação, as relações internacionais, a museologia e a comunicação social, mas não se limita a estas atividades, é uma ferramenta profissional mais genérica. Finalmente, uma última palavra para dizer que, mais do que tudo, a licenciatura é um desafio para todos aqueles que tenham curiosidade intelectual sobre um conjunto de matérias, muitas delas difíceis à partida, por serem tão estranhas à cultura de base da maior parte dos alunos e por implicarem o estudo de línguas muito diferentes do português e de outras línguas europeias, mas que se conseguem aprender e com muito prazer. Obrigado.